Provavelmente você já se fez essa pergunta, né? Por que tem tanto oportunista, tanto picareta, vendendo o sonho, ficando poderoso, ganhando dinheiro no mundo, mas especialmente em países como o Brasil? Por exemplo, você vê esses oportunistas da religião, criam aquilo que eles chamam de igrejas, um discurso manipulador, multidões, né, seguem essas pessoas que ganham muito, 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 muito dinheiro em nome de Deus e formam uma frente, por exemplo, política de tal maneira que se organizam para barganhar. A gente vê recentemente o escândalo no Ministério da Educação no Brasil, como essas pessoas se colocam nesse governo, no próximo governo, nos outros governos, sejam lá quais forem. Um executivo, especialmente no cargo de presidente da República, a gente está perto de uma eleição presidencial, dificilmente se elege sem a bênção desse povo que cobra caro por ela. Mas não são só eles. E não é só no Brasil. Especialmente em países com muita dificuldade financeira e dificuldade de educação, gente como esse povo cresce muito, não necessariamente usando argumentos religiosos. Você olha por aí, né, na internet, quanta gente tentando te vender ilusão, vender sonho, vender facilidade, vender pirâmides, vender ideias, né, que parecem num primeiro momento sedutoras, mas segue um pouco mais, percebe um pouco mais e você vai ver a cilada que todos os dias alguém coloca pra gente. A gente está exposto a elas. Por que no Brasil? Aí você olha, por exemplo, a educação no Brasil. Educação, eu não chamo necessariamente a você estar numa escola aprendendo matemática, português, geografia, apesar de ser importante. Mas às vezes me inquieto quando eu paro para pensar que nos últimos séculos tudo evoluiu, a tecnologia evoluiu, o comportamento evoluiu, as políticas, de alguma maneira, pelo menos o jeito de fazer, não estou falando que evoluiu para melhor, mas se movimentou, mas a educação se mantém no mesmo lugar. Claro que tem gente falando de experiências diferentes de educação, mas no mundo da tecnologia, no mundo de tantas revoluções, a gente continua olhando para a coisa da mesma maneira, tratando a coisa da mesma maneira, sem a importância, sem o papel, né, o valor que a gente deveria dar, especialmente num ponto, em transformar as crianças em seres críticos, em seres que pensam. Aproveitar a curiosidade natural que a maioria das crianças carregam e projetar isso para o seu caminho, para a vida, para si próprios. E quando eu me refiro à educação de maneira ampla, eu não estou falando só da instituição educacional, mas eu estou falando também de como os pais trabalham o olhar dos seus filhos, valorizam aquilo que seus filhos fazem, enfim, e vão incutindo neles um olhar de cidadãos e não um olhar de consumidores. Você faz isso quando você, antes de trabalhar isso nos seus filhos, trabalha isso em você. Você que é um consumista, né, acha que está ensinando o que para os seus filhos? E preparando o que para as próximas gerações? Nós substituímos seres pensantes por consumidores. Se por um lado a educação tem cada vez menos papel, menos espaço, menos importância em países como o nosso, o discurso publicitário de várias naturezas está cada vez mais presente. Da publicidade tradicional, que a gente se expõe 24 horas, numa quantidade que a gente não consegue nem imaginar. Mesmo você que não vê televisão, que não ouve rádio, você está exposto à publicidade no seu celular, na sua rede social. Você sai na rua, você está sendo exposto à publicidade, às ligações intermináveis dos telemarketing da vida nos telefones. É um bombardeio que vem de todos os lados, sempre te vendendo uma esperança, te vendendo uma vantagem. A venda da vantagem, ela se torna muito melhor quando a gente vive em desvantagem. E talvez por isso nós, de maneira geral, e eu acho que deliberadamente, vivemos num país onde a desvantagem é a regra. As pessoas trabalham feito loucas, as pessoas trabalham, especialmente nos últimos tempos, né, para pagar comida. O índice de inflação, o custo de ir ao supermercado, você sabe disso, né? O custo da gasolina, enfim. Isso já vem acontecendo há algum tempo, mas parece que vem piorando por uma série de razões. A gente se acostuma com isso, de tal maneira que a preocupação com isso parece que faz pouca importância no debate público, no debate político. O que vale hoje é a autoexaltação e a destruição do outro. Essa é a campanha política do ano em que a gente vive, né? O que demonstra
também, né, reforça isso que eu estou dizendo, a nossa incapacidade crítica de pensar, de se colocar no lugar do outro e, mais do que isso, de questionar se esse caminho que nós estamos nos colocando de fato vai fazer bem. Porque tem o seguinte, eu sei que você que tem problemas e dificuldades financeiras, como a grande maioria das pessoas tem, com toda a razão, quer melhorar de vida, né? Quer poder ter acesso às coisas, e eu acho isso absolutamente saudável. A questão é, você questiona a sua ambição? Que tipo de ambições você tem? Você se pergunta, tá certo, eu quero sair desse ponto difícil aqui, quero ir para o outro ponto, mas vem cá, por quê? Por que para cá? Por que eu quero isso? Eu mereço? Eu imagino que você mereça, sim. Mas só a incapacidade de olhar criticamente para esse movimento que de uma cenourinha, sabe? Que só nos coloca indo, faz com que a gente perca a capacidade de cair nas ciladas, que trabalham basicamente com dois componentes. Primeiro, a necessidade, a escassez, e por isso os oportunistas estão tão bem em países como o nosso, e depois com a ambição. Ter ambição não é um problema, eu acho que todo mundo precisa ter ambição. O que dificulta é quando essa ambição começa a se tornar descontrolada e irracional, meramente emocional. Esse campo das emoções é onde a grande maioria das pessoas que não pensam, que estão o tempo todo cansadas, né? Fisicamente, mentalmente, sugadas, entregues às redes sociais, pessoas que cada vez menos leem, cada vez menos pensam, cada vez menos têm tempo para parar, para se aquietar, para ouvir os próprios pensamentos, vão se entregando a uma inércia irracional e emocional onde as nossas algemas são colocadas. E aí a chamariz do pastor charlatão, do religioso, enfim, seja lá de quem for, do espertalhão que vier com determinados argumentos para você, vai se tornar cada vez mais sedutor, porque agora você não tem mais o filtro do pensamento. Eu falava agora há pouco da educação, mas de maneira ampla, mas inclusive as escolas e as universidades poderiam trabalhar nesse sentido, não só para formar pessoas que têm o seu controle financeiro, tal. Isso é importante, mas não se trata necessariamente desse controle financeiro que hoje tanto se prega. Claro que é bom ter, mas antes de tudo, você tem capacidade de se perguntar por que isso me seduz? Por que eu quero esse caminho e não aquele? Por que eu quero subir aquela montanha e não descansar nesse campo aqui? O que de fato eu preciso? Eu, pessoalmente, faço um exercício. Eu parto do mínimo. Qual que é o mínimo para mim? Não estou dizendo que você deve fazer isso. E os mínimos variam, né? O que é mínimo para mim pode ser diferente para você, para mais ou para menos. E ninguém está errado aí nessa história. As pessoas são diferentes. Mas se questionar, especialmente num país com tanta dificuldade, onde tudo é tão caro, onde a gente é o tempo inteiro levado para armadilhas, seja armadilhas do sistema financeiro que nos seduz com os créditos já há tanto tempo para que você seja pego nas prestações e não consiga sair nunca mais, seja as armadilhas dos governos, seja as armadilhas da religião, seja as armadilhas de quem for, são muitas armadilhas. Distraído, seduzido pela sua própria ambição, desprovido da capacidade de se questionar, e basicamente é isso, se questionar, então você é presa fácil. Para finalizar, é muito, e eu falo isso algumas vezes, né? É muito fácil a gente questionar o mundo, questionar as sociedades, questionar o sistema financeiro, religioso. Tem muitas críticas para fazer. E eu sou um dos que faz também. É fácil. Mas tudo isso vai se tornar ressentimento se antes eu não fizer a autocrítica. Por que isso me desperta? Por que isso me move? Por que isso me seduz? Por que isso me coloca nesse caminho? Se você se acostumar, e a isso eu chamo de educação, né? A se colocar nessa posição de autocrítica, isso não quer dizer que você vai estar imune a cantos de sereia, a seduções, sejam elas quais forem. Você pode não cair nessa sedução, mas vai cair naquela. Você não vai estar imune, mas vai ser muito mais difícil. Porque sobre a emoção, a ambição e a necessidade, você vai colocar o escudo do pensamento, da autocrítica. E tudo isso começa com esse autoquestionamento. Por quê? Para quê?